Então, seja muito bem-vinda ao Amigas de Oração, um projeto do coração do Senhor, entregue a mim, Ana e a Ju, para que a gente leve a palavra dele com amor, com sabedoria, mas com muita fé também, mas de uma forma leve e prática para você aprender como que faz, para entender as Escrituras e aplicar no seu dia a dia. Porque o que Jesus quer de nós é isso, é que a gente aprenda e aplique, para que a gente cada vez mais tenha o caráter parecido com o dele. Sejam muito bem-vindas! A gente vai continuar o tema da semana passada e agora com a parte mais prática. O nosso tema foi Rompendo Maldições Hereditárias. Então, a gente aprendeu tudo ali, aquele início, né? Sobre iniquidade, sobre pecado, sobre transgressão do pecado. Só que, como aqui no Amiga de Oração a gente tem esse intuito de trazer a prática, hoje a gente vai fazer a prática. Então, tá, a gente aprendeu tudo isso, tudo sobre romper as maldições, né? Mas como que a gente faz agora, na prática, para que isso seja rompido? Bom dia, amiga. Seja bem-vinda. Bom dia! Bom dia, nossas amigas. Que bom que a gente pode estar aqui juntas mais um dia, Mais né? um dia. Tô vendo uma coisa nova aí nesse pescoço. E nessa orelha também. Oh! Conta pra nós, como Já está? estou usando. São as joias da coleção, né, amiga? Da nossa coleção Aquieta Minha Alma. E eu já estou usando, porque, né, tá tão bonito, tô dando Que conta, não. linda! Nossa, ficou Pois é. linda. Mais bonito ainda é o significado. Quando eu for postar, né? Quando a gente vai lançar agora em outubro. Estamos vendo a data certinha, mas quem está lá no grupo de bastidores da coleção, eu estou dando todos, estou contando tudo. E aí eu fiz uns vídeos que ficaram assim maravilhosos para contar cada significado de cada joia, e para contar essa história toda até Deus ter me chamado para a coleção. Então ficou tão lindo. Inclusive, eu vi que a Rê da Bless Art Decor, que faz aqueles quadros cristãos, ela é nossa amiga de oração lá do grupo. E elas colocaram para mim as molduras nos nossos quadros, né? E os quadros ficaram lindos, Rê, de fundo, assim, para alguns vídeos. Você vai amar quando você ver. Vamos começar então, amiga, que esse tema. Aninha? Ah, Voltou? vai voltar. Voltou. Ai, Jesus, toda vez. A da Ai, semana passada ficou assim, né? No finalzinho que começou a ficar boa. ai, vamos ver. Mas é bom dar tempo dos nossas amigas chegarem, a gente dar bom dia, ver as carinhas aqui. Mas vamos Aí a Raquel começando. falou que as coisas estão lindas que ela vai querer, tá, Aninha? Pois é. Lá no grupo eu tô dando uns spoilers, mostrando algumas que já estão prontas, contando o significado, que aí vai compartilhando, né? Uhum. Gente, então vamos lá. Hoje vai ser a parte prática de como romper o ciclo de maldições hereditárias ou maldições espirituais. Mas vamos só fazer um resuminho para vocês não esquecerem, né? Quem está aqui nessa live e não estava na live passada, não tem problema, mas é importante que vocês assistam depois a live passada, que foi a 29, para que vocês entendam melhor, sabe? A conceituação e tal. Inclusive, onde está isso na Bíblia, para vocês entenderem e fixarem melhor, né? Porque isso é algo bem importante. Então, o que a gente falou? A gente falou que iniquidade é a raiz interna que gera o pecado e também a transgressão do pecado, que são três coisas diferentes: iniquidade, pecado e transgressão do pecado, que nos afastam cada vez mais de Deus e da bênção de Deus. Se essa iniquidade, que é a raiz que vai perpetuando em geração, não for tratada em nós, ela vai continuar perpetuando na nossa geração, ou seja, a partir de nós, para os nossos filhos, netos, bisnetos, e acaba se tornando um padrão de vida. Isso é o mais perigoso, é quando torna um padrão de vida, ou seja, você começa a fazer achando que é normal, sem perceber. Mas a boa notícia é que, estando em Cristo, e aí hoje a gente vai aprender justamente o que é estar em Cristo para tratar essas iniquidades. Estando em Cristo, esse ciclo de maldições pode ser quebrado, e aquilo que era herança de maldição vai começar a se tornar herança de bênção. Então, gente, isso é tão importante, tão bonito, né? Porque a gente pensar não só na nossa vida, mas em libertar a nossa vida e a da nossa geração, filhos, netos, bisnetos e para frente, né? Porque o que a gente viu na live passada é que a maldição, e isso está na Bíblia, né? A gente vai até. Vamos olhar aqui, ó. Olha só, sobre a herança de maldição.
Deus fala: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, a maldição, ela é até a quarta geração. Então, nós que estamos aqui, as nossas maldições hereditárias vêm dos nossos bisavós. Mas ele diz também que as bênçãos, quando essas heranças de maldição se transformam em heranças de bênção, elas vão até 1000 gerações. Não tem aquela música? E a bênção se derrame até 1000 gerações. Inclusive, essa é a música da live de hoje, que vai estar no PDF para vocês. Essa música, eles não criaram isso à toa, está na Bíblia. A bênção se derrama até 1000 gerações. Então, o que a gente vai quebrar em nós, aprendendo isso, vai para as nossas 1000 gerações. Então, o nosso papel é tão importante de libertar uma geração inteira. E a gente vem como papel de libertadoras. Então, você precisa escolher ser essa libertadora. E aí, você precisa assistir a live passada para entender mais sobre isso. Ô, Aninha, eu escutei duas coisas que eu queria dividir, que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. A primeira a gente se concentra muito nessa parte da maldição até 3 ou 4 gerações. E a gente precisa se concentrar e colocar a nossa energia na bênção de até 1000 gerações. Então, e aí eu vi uma pessoa fazendo uma comparação matemática, falando que 99,6% das vezes o Senhor quer, né, e deseja, ele deixou isso muito claro, que não dá nem 0,5% a parte das maldições. Então, o poder da bênção é tão maior se a gente conseguir romper o ciclo de maldição, né? Então, são 4 gerações contra 1000. Então, a gente precisa se concentrar nessa infinita bondade, né, do Senhor, e ele deixou matematicamente registrado o quão mais as bênçãos vão mais longe, né, do que a maldade. E aí, eu ouvi um caso, uma metáfora, né? Não sei se é um caso, uma metáfora, do Douglas Gonçalves, eu já falei dele aqui, eu gosto muito dele. O do giroscópio, né? E aí ele estava falando desse assunto, e aí ele falou que viu uma notícia no jornal de uma família que o marido chegou em casa e aí o marido teve uma discussão com a esposa, um marido perturbado, um marido violento, e ele agrediu aquela esposa até que ela ficasse desacordada. Foi uma coisa muito violenta. E aí eles tinham uma criança. E ali naquele surto, o pai sentou no parapeito da janela com a criança de 6 anos no colo. E é uma história muito pesada, né? E a criança e os vizinhos, inclusive, viram e tal, e por isso que saiu notícias que o Douglas teve acesso à notícia. E aí o filho falava com o pai: papai, não pula, me leva para minha mãe. Papai, não pula, eu tô com medo. E o homem acabou cometendo ali e pulou com o filho no colo. E olha que coisa, o que vem agora? E aí o Douglas falou que o Espírito Santo visitou ele nessa hora que ele soube dessa notícia. E falou com ele assim, e ele tem 2 filhos. E falou com ele assim: toda vez que você cair, os seus 2 filhos estão no seu colo. Eu tô até arrepiando de falar. Todas as vezes que você cair em pecado, você tem que lembrar que tem vidas inocentes no seu colo e que eles vão junto. Mas todas as vezes que você busca, que você ora e que você permanece em Cristo, os seus filhos estão no seu colo. Olha que coisa forte. Olha que coisa forte. Então, se a gente pode escolher uma vida de obediência, uma vida de buscar o Senhor, sabendo que estamos fazendo por nós, mas sabendo que os nossos filhos e aqueles que amamos estão no nosso colo, a nossa responsabilidade é muito grande, gente. A nossa responsabilidade é muito grande. Então, é muito forte, né? Nossa, fiquei impactada, socorro. Quando a gente tem filho, a gente sempre se coloca ainda mais no lugar, né? Mas olha a sabedoria do que o Espírito Santo falou com ele, Aninha. Isso é Sim, muito sério, né? sim, aham.
E é verdade, né? E eu falo que é uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, depois que eu tive acesso a esse conhecimento de uma forma tão profunda, porque aqui na live eu tô falando assim, o resumão, né? Mas eu tô mergulhando assim nas profundezas, assim, e cada vez que eu estudo mais eu choro e tal, porque a gente vai lembrando, né, de coisas que a gente já fez, de coisas que a gente já passou, de coisas que a gente assiste a nossa família repetir, 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 e ver as doenças que vão se repetindo, enfim. Você começa, é como se as escamas saíssem dos seus olhos e você começa a enxergar muitas coisas. Mas, apesar de ser uma grande responsabilidade, eu entendo que não é uma responsabilidade que vem com peso, mas que vem com bênção, sabe? Porque você fica assim, gente, eu tenho uma oportunidade de fazer isso pela minha geração. Então, sabe, algo que for assim, que bom que Deus me escolheu para ser a pessoa que tirou as escamas dos olhos, que vai ter consciência disso e que vai levar isso para frente, sabe? Porque, pô, quantas pessoas antes de mim, né, os meus antepassados, não tiveram acesso a isso e fizeram, às vezes achando que estava acertando, que estava sendo maravilhoso, e na verdade estavam só repetindo maldições, né? Então eu Com falo que nós certeza. somos privilegiados por estar tendo acesso a isso, né? Com toda certeza. Com toda certeza. E o É, impacto positivo que a gente pode fazer é infinitamente maior, né? sim, eu quero só falar as partes bíblicas aqui para vocês grifarem na Bíblia de vocês. Então, sobre herança de maldição, né? Essa parte que fala: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Está lá em Êxodo 20, versículo 5, e também em Deuteronômio 5, versículo 9, para quem quiser anotar. Agora, sobre transmissão do pecado, do padrão do pecado. Lá em Lamentações 5, versículo 7, fala: Nossos pais pecaram e já não existem, ou seja, já morreram, né? Mas nós levamos as suas iniquidades. E sobre a bênção, fala: E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lá em Deuteronômio 7, versículo 9. E aí, gente, por que é importante a gente romper esse ciclo, né? A gente precisa se tornar livre da aliança espiritual com o inimigo para libertar a nossa geração. Quando a gente fala de aliança, a gente pode pensar no casamento. Quando a gente se casa, a gente se coloca uma aliança no dedo do nosso marido, a gente muitas vezes rasa, de forma muito rasa, a gente pensa que a gente está. Essa aliança representa o meu casamento com meu marido. Eu estou usando essa aliança porque eu estou casada com ele e essa aliança é um símbolo do nosso casamento. Mas é muito mais que isso. A aliança é um símbolo de. A aliança que a gente usa é um símbolo de aliança com Deus. Porque Deus ama casamento, Deus criou o matrimônio. O primeiro milagre de Jesus não foi curar cego, não foi num casamento. Deus ama casamento, casamento é coisa de criação de Deus. Então, é muito forte o símbolo da aliança. É uma aliança que a gente faz com Deus quando a gente se casa. Também com o nosso marido, mas principalmente com Deus. Mas a gente também faz alianças com o inimigo. Apesar da gente achar que a gente não faz, que a gente ora, que a gente vai na missa, que a gente vai no culto. Mas a gente faz. Eu falei disso na live passada. Todas as vezes que a gente desobedece o que está nas escrituras, a gente está em pecado e automaticamente, não é a gente que escolhe, automaticamente a gente coloca um anel no dedo do inimigo e faz uma aliança com ele. Então, um exemplo muito simples é o rapaz e mãe. Quantas vezes na nossa vida, rebeldes que fomos, né, às vezes na adolescência, a gente deixa de honrar os pais? E é o primeiro mandamento, e não é só mandamento como princípio. Então, a gente acaba desobedecendo uma ordem de Deus e automaticamente a gente coloca uma aliança no dedo do inimigo. Então, a gente faz uma aliança espiritual com o inimigo sem saber da gravidade, sem saber o que a gente está fazendo. Então, é preciso romper esse ciclo para a gente tirar, para a gente quebrar essa aliança que a gente colocou no dedo do inimigo e voltar a colocar essa aliança no dedo de Deus, com a gente. Esse assunto, inclusive, Aninha, ele é completamente casado com o assunto que a gente falou sobre ser nova criatura e nascer Sim, de novo, porque a palavra fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, né? E aqueles que estão em Cristo estão livres das maldições. E aí eu fiquei pensando sobre o verbo escolhido, que é estar. Estar
é um verbo que, de alguma forma, ele pode ser transitório, né? Eu estou aqui agora, daqui a pouco eu estou ali. Ele nos dá essa ideia de transitoriedade mesmo. Então, para que a gente se mantenha com o fruto do Espírito em nós, intocados por esse tipo de aliança, a gente tem que escolher estar todos os dias. Todos os dias a gente escolhe estar, né? E a cada vez que a gente escolhe obedecer, que é isso que você está trazendo, né? Obedecer princípios, obedecer mandamentos, todas as vezes que a gente pratica o arrependimento, todas as vezes que a gente fala, Senhor, eu te dou autoridade sobre a minha vida, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, todas as vezes que a gente escolhe estar, a gente está quebrando, né, uma aliança com tudo aquilo que não vem do Senhor. E a palavra nos garante que o inimigo não tem autoridade para tocar em nada que está em Cristo. Então, o mundo espiritual, ele funciona, ele é muito organizado e ele é hierárquico. Às vezes a gente tem essa imagem né, do inimigo como se ele fosse um arquirrival de Deus e do mesmo tamanho e de alguma forma pudesse disputar algo com Deus. E ele não pode. Ele não pode. Ele consegue agir de acordo com leis e regras. E para quem está em Cristo, ele não tem autoridade, ele não tem como te tocar se você estiver em Cristo. Mas o segredo para mim está na palavra estar, Que né? linda, Ele, linda. ele não, porque a palavra poderia falar assim, se você um dia, né, fez isso, acabou. E esse verbo nos dá esse entendimento, né, Aninha? Aham, sim. Ó, a Raquel falou assim: eu vi uma pregação do Luciano Subirá sobre o primeiro milagre ser no casamento, e não foi à toa. O resgate precisa iniciar na união. E é isso mesmo. Não só na união com o outro, mas na união com Deus, porque o casamento é uma união com Deus. Não à toa também, Raquel, uma das joias da coleção Aquieta Minha Alma é uma joia para casais, porque é muito pensando nisso, né? Nesse chamado de Deus, a gente ser uma só carne, não só com o marido, mas com ele. Que lindo isso aí que você falou. Então vamos lá, para a nossa parte prática. Como romper esse ciclo de maldições espirituais é através de 5 passos espirituais. Eu quero que vocês anotem. Vai estar lá no PDF, mas só para vocês anotarem para vocês irem acompanhando. Então, o primeiro é reconhecimento e confissão. O segundo é renúncia, e aí eu vou falar de cada um. O terceiro é submissão a Cristo. O quarto, renovação da mente. E o quinto, prática de vida nova. E aí, gente, cada passo desses é espiritual, mas ele precisa vir acompanhado de uma prática, porque senão você vai ficar só aqui no, né, na nuvem e não vai trazer para a terra, né, para o prático. E aí, o nosso passo, a gente precisa dar o passo de fé. Então, são passos espirituais, mas que a gente precisa colocar em ação para construir o nosso novo legado em Jesus. Então, o Aninha, primeiro, posso fazer uma observação para não te interromper no meio? Eu quero olha, falar o que eu quero. Eu acho importante a gente entender que muitas pessoas, quando começam a ter acesso que existe a maldição hereditária e creem que existe, de alguma forma a pessoa começa a delegar tudo o que acontece de ruim na vida dela, a responsabilidade para algo que é hereditário. Então, minha vida está dando errado, só pode ser maldição hereditária. E isso é uma forma de falar que a culpa não é dela, de que ela uhum, não tem responsabilidade em cima daquilo. E a gente precisa, nem tudo a gente vai conseguir, dentro da nossa limitação, saber se é uma herança, se é um padrão de família que eu estou repetindo, ou se é algo que é fruto de um pecado meu, de uma falha minha, de um afastamento de Deus meu. Essas coisas são muito misturadas, a gente não tem como saber. Então, é preciso que a gente inclua nas nossas orações um pedido ao Espírito Santo, falando: Pai, se isso for algo hereditário, se isso for uma maldição hereditária, que o Senhor quebre. Mas se isso não for, que o Senhor me traga capacidade de vencer, que o Senhor me traga recursos, consciência. A gente precisa entender isso, porque é uma coisa que as pessoas começam, às vezes, a ouvir palavras e começam a
é muito mais gostoso para a gente achar que eu não tenho nada com isso. Foi Uhum. alguém que fez, foi o inimigo que fez, foi a herança, né, Aninha? Então eu acredito que a gente precisa pedir a Deus que, se for algo, né, se isso é uma semente geracional, que ele possa quebrar, mas que, quando isso não for, que ele também nos dê Discernimento. discernimento para assumir as nossas responsabilidades, né? Isso. E a gente não tem ideia se uma doença que a gente está passando é algo geracional ou não, se um Uhum. conflito no casamento é algo geracional ou não. Então a gente precisa incluir essa possibilidade quando a gente está analisando o que precisa melhorar na nossa vida, e muitas vezes a gente vai observar e vai falar: meu Deus, estou repetindo. Igual você está fazendo, né, Aninha, esse trabalho de investigar suas raízes, a sua história. Porque aquilo que a gente toma consciência é muito mais fácil da gente poder vencer algo que Uhum. a gente conhece, né? E essa palavra discernimento, Ju, é tão importante, me veio uma memória do meu pai. Desde criança, eu escuto ele falando para a gente orar pedindo discernimento. Porque muitas coisas acontecem, né? E se a gente tá com a nossa mente amoldada ao padrão desse mundo, o nosso discernimento vai ser de acordo com o padrão desse mundo. E a gente precisa pedir discernimento na palavra. E ele sempre falou isso comigo. Acho que eu não sei se eu entendi muito bem hoje, eu entendo. Essa semana eu até mandei lá no nosso grupo Amigas de Oração, no WhatsApp, falando do sonho que eu tive e tal. E que para mim foi Deus falando comigo, porque eu tinha orado antes de dormir. Mas ainda assim, quando eu acordei, eu estava um pouco perturbada. E aí eu orei pedindo um discernimento, e quando eu abro a Bíblia, cai numa passagem que, pronto, era o que eu precisava, falou tudo comigo, me deu o discernimento, né? É, e o discernimento é um dom do Espírito Santo, assim, a gente pediu o Espírito Santo e ele vem para a gente, em formato de dom, da gente discernir e ficar em paz. Vamos começar então? O primeiro passo espiritual é reconhecimento e confissão. O que é isso, gente? É mais fácil do que a gente imagina, mas quem é muito orgulhoso pode ser que não consiga reconhecer e confessar. Reconhecer e confessar é você trazer à luz diante de Deus os pecados, as iniquidades que você já identifica, ou que você está repetindo, ou que você está fazendo. Por quê? Porque eu comecei a perceber que tem muita coisa na minha vida que foi acontecendo que sim, vem das minhas raízes geracionais, mas tem muita coisa que eu comecei o pecado. E aquilo vai para as minhas gerações. Então tem coisa que veio da minha raiz, mas tem coisa que eu comecei, que eu não posso botar culpa em ninguém, porque eu que comecei. Então, vamos dar um exemplo. Então, é como se fosse assim, uma pessoa, você começa a perceber que na sua família tem histórico de divórcio, de traição. Vamos pegar esse exemplo de divórcio e traição. E aí, na sua oração, você vai confessar e reconhecer. Reconhecer e confessar nessa ordem. Então, você vai orar assim, ó. Senhor, eu reconheço que na minha família houve muitos casos de adultério e divórcio. Eu confesso diante do Senhor que esse pecado trouxe muitas dores e feridas para os meus familiares, antepassados e para mim. Eu não quero repetir esse padrão na minha vida. Então, você confessa, você reconhece quais são esses pecados, quais são essas coisas que estão repetindo, e você confessa para Deus. E aí você fala: eu não quero repetir esse padrão na minha vida. Eu não sei se o seu é mentira, eu não sei se o seu vai ser violência, ou se vai ser pobreza, escassez. A gente falou vários exemplos na live passada, né? Mas você vai começar a reconhecer e falar todos eles. E o que você pode fazer na prática? Porque eu falei, né? São passos espirituais, a maioria deles em oração, mas você vai precisar de uma prática. E a prática desse, eu coloquei um exemplo aqui, que é, por exemplo, a gente pode escrever num diário, num bloquinho, num papel, todos esses padrões que a gente tem identificado, porque só de colocar no papel traz muito mais luz, traz muito mais consciência, que é o que a Ju acabou de falar. Quando traz a consciência, gente, a gente não consegue mais agir da mesma forma, sabe? Porque é só quem não tem consciência das coisas que começa a agir de qualquer jeito, de como era no passado. Quando você tem consciência, você não consegue mais fazer da mesma forma. E quando você coloca no papel também, você quebra a negação, porque às vezes a gente fica assim, mas minha família não tem o padrão da mentira. Não, essa mentirinha que eu vi minha mãe, minha avó contando,
Não, isso aí não é nada. A gente fica em negação, assim, porque a gente se sente culpado de enxergar isso, às vezes, nos nossos pais, nos nossos avós, nos nossos bisavós e até na gente mesmo. Então, a gente precisa tirar a negação, é tirar as escamas dos olhos. E os É, outros, né, Aninha, são colocados em volta da gente. Cada pessoa, né, é escolhida a dedo pelo Senhor para estar em volta da gente como espelho, é, né? Como uhum, espelhos. E vendo o comportamento no outro, de alguma forma, é mais fácil da gente observar do que na gente. Olha a facilidade que a gente tem de apontar erros dos outros, né? exato. A gente tem Uhum, muita facilidade. Então a gente precisa pensar nos nossos familiares como espelhos, né? Para que a gente possa sim. reconhecer o comportamento em nós, né? E, por exemplo, na live passada, eu dei o exemplo do meu avô que desonrou o pai dele, o meu bisavô. E nem foi só nesse estudo que eu sei disso, eu já sabia disso, né? Mas eu não entendia isso como desonra, como falta de perdão. Então, na minha oração, eu falo isso também. A desonra, a falta de perdão, e vou falando todos que eu vou identificando, porque eu não quero reproduzir isso na minha família e na minha geração. O segundo, e aí, gente, o legal aqui, ó, vai lembrando exemplos aí, vocês podem colocar nos comentários, que aí vocês vão ajudando umas às outras aqui na live para enxergar, para trazer consciência. Exemplo é a melhor coisa para trazer consciência, por isso que a gente gosta tanto dessa parte prática do Amiga de Oração. O segundo é renúncia. O que é renúncia? Renúncia é você declarar em oração que você não concorda, que você não é conivente com esses pecados, com essas maldições dos seus antepassados. Que você abre Então, mão de todas essas alianças, né? Como se você isso, revogasse esses contratos. exatamente. E aí, você confessou, você reconheceu, você confessou, agora você vai renunciar. Aí você já fez aquela primeira oração, aí você coloca: eu renuncio todo espírito de adultério, separação e todos os que tiverem que atuaram na minha linhagem, na linhagem dos meus familiares. Eu não aceito isso como herança em mim e na minha descendência, que é o que a Ju falou. Você revoga esse contrato, você rasga esse contrato. E no final você declara: minha vida pertence a Jesus. Por que que é importante falar minha vida pertence? Isso aqui, gente, não é que eu estou ensinando para vocês uma oração decorada, não. Estou dando um exemplo de como você pode falar. Mas é importante a gente declarar que a nossa vida pertence a Jesus, por quê? Porque é aquilo, quem que governa a sua vida? Porque antes de você rasgar esse contrato, tem outra pessoa que está governando sua vida, que é contrária a Jesus. Então, quando você lembra aquela história de ficar em cima do muro? O muro é do diabo. O muro não é. E quem está em cima do muro não tem opção de escolher. Quem está em cima do muro está do lado do diabo. Então, é como Quem se você acha que eu colocasse. mesmo governo, né? Exato. Mal sabe quem está governando. Então, é assumir um posicionamento em Cristo. Lembra que eu falei lá no início, a gente quebra as iniquidades, é assumir um posicionamento em Cristo. Então, é você falar: minha vida pertence a Jesus. Então, você está rasgando ali o contrato. E o que a gente pode fazer de parte prática? A gente pode fazer um ato profético, o exemplo foi ótimo. Um ato profético, como rasgar o papel mesmo, onde a gente escreveu, né, todos esses pecados e tal, e a gente simboliza uma quebra de contrato mesmo. É exatamente esse exemplo. Deixa eu só. Tem um monte de comentário aqui, deixa eu só dar uma lida se tem alguma pergunta. Mas todas falam que elas gostam de colocar no papel para ficar mais prático e tal. Então, tá bom. Vamos lá. Submissão a Cristo é o terceiro, gente. Terceiro passo espiritual é submissão a Cristo. O que é submissão a Cristo? É você crer, você aceitar de uma vez por todas que na cruz Jesus já lavou, já levou todos os nossos pecados, nossas maldições. Porque assim, mesmo sabendo, mesmo a gente estando aqui, vai no culto, vai na missa, faz tudo, tá aqui no Amiga de Oração, a gente ainda tem uma dificuldade com isso, sabe? Uma dificuldade de ser submissas a Jesus e saber que é Ele que fez tudo por nós. Então, é a gente se colocar humilde, submissa a Jesus, entendendo que Ele já lavou nossos pecados, já levou nossas maldições. Então, na oração, na continuação da oração, né, a gente pode colocar assim, ó: Senhor Jesus, eu tomo posse da sua obra na cruz.
O Senhor já lavou, já levou toda a maldição. Eu me coloco debaixo da sua autoridade, ou seja, eu te dou o governo da minha vida. E eu declaro que a minha família está abaixo, está debaixo da tua graça. Não só abaixo, mas debaixo, que é tipo assim, galinha com os pintinhos. Jesus é a galinha e nós somos pintinhos, entendeu? E assim a gente vai começando a desfazer a aliança com o inimigo. Por quê? Como filhos, gente, como filhos amados, e aí na nossa live de identidade a gente vai poder falar mais sobre isso. Quando a gente assume a nossa identidade em Cristo e a gente entende que somos filhos amados, a gente, é, a gente entende que Deus deu para a gente autoridade, autoridade espiritual. A autoridade no mundo espiritual é a autoridade nesse mundo aqui terreno para dar essas ordens espirituais no sentido de é, eu desfaço essa aliança com o inimigo, eu declaro que a minha vida pertence a Jesus, eu declaro que a minha vida e a minha família está debaixo da autoridade de Jesus, porque quando você fala isso, você vai repelindo o mal, você vai A gente repelindo o acha, né, inimigo. Aninha, a gente tem muito pavor e medo, né, dessas Aham. palavras, né, de coisas do mal. A gente tem muito pavor e medo. Mas quando a gente entende a autoridade que Jesus nos deu, quando ele fez o sacrifício da cruz e nos deu acesso ao Pai, nos deu posição de filhos, ele nos deu autoridade para revogar as obras do inimigo na nossa vida. Ele nos deu eu acho que assim, eu vi uma coisa esses dias que simboliza isso. Quando a gente estiver lá na eternidade, a gente vai olhar pro diabo e falar assim, gente, mas era isso aqui que eu estava com medo? Era isso aqui que eu achava que era maior que eu? Então Uhum. é óbvio que a gente não pode brincar com isso. A gente não pode subestimar nem brincar. Mas a gente precisa entender que quando estamos em Cristo, a autoridade é nossa. Você tem poder de orar pela sua casa e pela sua família, e você tem poder de decretar a saída do inimigo da sua casa. Você tem poder de decretar. Deus nos deu essa autoridade. Então a gente precisa exercer a nossa autoridade, né? Uhum. Nesse sentido de filhos, de filhas. Ele nos deu ser filhas, né, Aninha? Tem dois aspectos: o aspecto da autoridade que nós herdamos quando viramos filhas, mas o aspecto da obediência, que é uma coisa que Uhum. você acabou de falar. Todas as vezes que a gente se coloca inclinadas a obedecer, a gente está abrindo mão das nossas raízes de iniquidade. E a gente está pedindo ao Senhor que nos oriente, todas as vezes. E o que você fez, por exemplo, você acordou sem saber o que fazer numa situação e abriu a sua Bíblia, a resposta veio. Eu tô com uma situação, estava contando para uma amiga um caso, e aí ela falou assim: você precisa resolver isso. E é algo que está em oração. E todas as vezes que a resposta do Senhor para mim é uma resposta de espera, espera. E por mais que seja uma situação que eu queira resolver, eu me colocar em obediência é fazer o que ele está me mandando e confiar nele. Então, essa posição de filho nos dá dois caminhos que andam juntos: o caminho de autoridade e o caminho de obediência. Isso é estar Uhum. em Cristo, né? A Meire, se não me engano, perguntou aqui em cima, ela falou que teve um divórcio e que há uma semana ela está morando com uma pessoa num novo relacionamento, e como que ela faz para não repetir. Com certeza o que ela está querendo é evitar o mesmo desfecho, né? Não ter o mesmo padrão de história. E aí o que eu posso te dizer, Meire, é justamente isso que acabei de falar aqui. Você pode exercer autoridade para revogar tudo aquilo que não pertence ao Senhor e que está nas suas relações, que está na sua casa. Então você precisa exercer essa autoridade, mas você precisa exercer obediência. O Senhor nos pede para fazer as coisas em obediência a Ele. Então, você vai buscar oficializar o seu casamento, viver de acordo com os princípios dele, honrar o seu marido, levar a palavra do Senhor para dentro da sua casa, firmar sua união na rocha. Se você conduzir a sua vida com autoridade e com obediência, você vai viver as bênçãos do Senhor. Muitas vezes não vai ser fácil esse processo. Talvez a pessoa que está com você não vai ser tão aberta e você vai ter que, mesmo assim, escolher a obediência. Obedecer é um sacrifício. Não é fácil,
Mas, né, você nos perguntou assim, o que eu posso fazer para o desfecho ser diferente? O que você pode fazer é entregar o governo do seu casamento para o Senhor. Entregar o governo para ele é viver sob as leis dele. E sabe o que é mais bonito, amigo? Por exemplo, Meire, a gente poderia vir aqui te dar um conselho do que você tem que fazer, do que você teria que fazer, né? Mas eu vou dar um conselho, a Ju vai dar um conselho à luz do que a gente acha. A gente não conhece nada da sua vida, então seria muito irresponsável da nossa parte vir aqui te dar um conselho, sabe? Mas o que a Ju está falando é exatamente de você buscar esse conselho em Deus, no Espírito Santo, na palavra, porque quando você começa a viver em conformidade com Ele, você começa a receber respostas, sem ter que outra pessoa te dar o conselho, Sim. sabe? Nesse sonho, gente, que eu tive, e na hora que eu fui consultar a Bíblia, saiu na passagem de Daniel. Daniel interpreta o sonho do rei da Babilônia, e aí o rei começa a achar que ele é o suprassumo, ele é o sábio dos sábios. E Daniel, com toda a humildade, fala: eu não sou o melhor sábio ou mais sábio do que ninguém, do que nenhum outro sábio aqui da Babilônia. Acontece que eu tenho um Deus que me dá sabedoria e discernimento. Basta eu pedir. Gente, isso foi a coisa mais linda que eu li, porque é isso. Às vezes você está querendo pedir conselho, você tem uma coisa para você resolver, aí você quer pedir conselho para um, para outro, para outro, para outro, para outro, e aquilo ali deixa sua mente ainda mais nebulosa. Então, para. Às vezes você só precisa silenciar a mente, pedir conselho, sabedoria, discernimento de quem você tem que pedir, que é de Deus, em oração, na palavra. Inclusive, o exemplo prático que eu coloquei aqui, ó, do nosso item 3, que é submissão a Cristo, é exatamente isso. Que é na prática você colocar assim, ó, imagina que você tem uma decisão importante a tomar. Ou é uma mudança de emprego, ou é um relacionamento que está se iniciando. Olha aí, Meg, já estava aqui no meu exemplo. Ou você vai abrir um negócio. Então, em vez de você começar a agir pelo impulso, sair pedindo conselho para todo mundo, ou agir pela lógica desse mundo, porque esse mundo tem conceitos e preconceitos que te dizem para fazer X, Y e Z. Você ora e diz: Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E sabe o que eu tenho? E pede para Deus que guiar seus passos. Sabe o que eu tenho feito, gente? Lembra na nossa live, Seja feita a tua vontade? Essa live é muito poderosa, vocês têm que assistir. Essa é a oração mais corajosa que a gente pode fazer na vida. E o que eu faço muitas vezes? Eu coloco para Deus as vontades do meu coração. Ele sabe, mas eu coloco para ele saber um pouquinho mais. E muitas vezes as nossas vontades são da nossa carne. Mas eu coloco humildemente, Senhor, essa é a vontade do meu coração, mas pode ser que eu esteja errada. Então, seja feita a tua vontade. E se essas minhas vontades não estiverem em conformidade com o que o Senhor quer para mim, com a sua vontade, não me dá. Não me deixa fazer. Sabe por quê, gente? Essa é uma oração que é muito corajosa, mas ela também é muito inteligente. Quando você tem consciência. Por quê? Porque se eu entrego para Deus para Ele fazer a vontade dele na minha vida, por mais que me doa, eu vou fazer em obediência, sofrendo, com dor. Igual algumas coisas que eu estou passando aqui na minha vida, que eu estou fazendo em obediência, sofrendo com dor, mas dentro de mim eu estou tranquila porque eu sei que eu estou cortando caminho. Porque eu Plantando estou. semente para a eternidade, Aninha. Porque Isso. Deus está vendo a eternidade, a gente está vendo semana que vem, né? E assim, amiga, é como se eu estivesse cortando o caminho para a eternidade. Por quê? Porque se eu escolho fazer a minha vontade, ô, gente, o caminho vai ser muito mais longo. Porque Uhum. é como se fosse assim, ó, Deus traçou uma linha, uma coisa para fazer na minha vida. Aí eu vou lá e pego um desvio, achando que eu estou sendo maravilhosa. Ou seja, o caminho que Deus traçou, eu peguei um desvio que está me levando por um monte de rotatórios e não tem retorno, eu não consigo voltar e meu GPS se perde. Eu estou atrasando o meu caminho. Então, eu comecei a entender que embora seja uma oração muito corajosa, é uma oração inteligente. Então, para quê que eu quero perder tempo, que eu vou desviar? Então, eu boto para Deus as minhas vontades e falo: Deus, mas se não for da sua vontade, não me dá nada disso aqui. Não me dá, por favor. Deus, pelo amor de Deus. Não me dá. Aninha, mas eu acho que a gente precisa só diferenciar. Eu acho que você foi muito cirúrgica no que você falou de onde é que a gente deve buscar se aconselhar. Você foi muito, Uhum. muito precisa no que você falou. Mas a gente precisa entender que tem coisas que a gente está buscando a resposta de Deus e as respostas já estão dadas, as respostas Sim. já estão na palavra. No que diz respeito aos princípios, aos mandamentos, as respostas já estão lá. Então, assim, no caso, né, que a Mary trouxe em si,
de um casamento que ela escolheu morar junto, já existem mandamentos, orientações que já estão na palavra. Sim. Não depende de Deus, porque às vezes ela, eu tô esperando Deus me falar, se é pra eu continuar, que é pra eu fazer, que não fazer. Ele já falou. Então tem um monte de ordens que já nos foram dadas, e a gente sabe disso. E a gente sabe disso, a gente precisa Sim. buscar. E existem outras situações, eu vou abrir uma empresa, eu não vou, eu vou comprar isso, eu não vou, enfim, do dia a dia, que não tá tão claro. E essa sim, a gente tem que ir lá e falar, Deus, nessa situação aqui, o que eu tenho que fazer? Mas grande parte das situações da nossa vida é viver em obediência, a orientação já foi dada. Uhum. Só que a gente não quer ver porque é difícil, É difícil aceitar, né? Às vezes nem é difícil ver, né? é difícil aceitar. Mas aqui, e também não significa que a gente não possa se aconselhar com pessoas, né? Com pessoas que a gente sabe que são sábias, que vivem em oração, pessoas que já passaram por aquilo que a gente está passando. Toda vez que eu encontro com o Ju, a gente às vezes vai encontrar para falar da amiga de oração, mas tem 2 horas de sessão terapia, né? Em Que a gente vai. geral, Hã? em geral, no mínimo, né? No mínimo, porque a gente vai se aconselhando uma com a outra sobre coisas da vida, mas quando a gente fala da submissão a Cristo, eu posso me aconselhar com a Ju, porque a Ju é uma pessoa que eu confio, uma pessoa que está buscando na palavra, assim como eu, mas a submissão é a gente colocar Jesus como autoridade final e não a Ju. Aí eu vou seguir o conselho da Ju. Não, às vezes o conselho que a Ju me deu é precioso, é maravilhoso, mas aí eu coloco ele em oração. Senhor, eu recebi esse conselho da minha amiga, que é tão sábia. Essa é a sua vontade? É a gente colocar, é Jesus, é Deus como autoridade final. Isso é a submissão. É colocar Porque ele às como vezes Deus autoridade final. vai usar pessoas, né, Aninha, para Sim. nos mostrar a vontade dele. E por isso que é importante a gente buscar companhias, amigas de oração, que também estão buscando a palavra. Porque talvez eu vou te fazer uma pergunta e você vai falar, amiga, sabe o que a palavra fala sobre isso? Aí deixa de Uhum. ser eu ou você, É. né? O Thiago Brunet, eu gosto muito dos conteúdos dele, porque ele fala exatamente isso. Ele, não é que ele se esquiva de dar opiniões, ele fala, eu falo o que está na palavra. Então, os meus conselhos são baseados na palavra, não são conselhos meus, são conselhos baseados na palavra. É maravilhoso. Porque tudo que ele fala, ó, tô te falando isso aqui, mas tá na Bíblia, sabe? É muito legal o jeito que ele fala. Tem 2 perguntas que as meninas fizeram aí que eu gostei muito, que tem tudo a ver com o tema, eu vou responder já já. E aí, o quarto, gente, o quarto passo espiritual é renovação da mente. É a gente mudar os padrões da nossa mente pelo Espírito Santo e pela palavra, pela Bíblia. E tá aquela famosa passagem de Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu estava estudando esse versículo, essa passagem, quando fala assim, e não vos conformeis com este mundo, gente, não é o mundo, é a nossa mente. Este mundo que fala que é a nossa mente. Então, não vos conformeis com o padrão da sua mente, com o padrão que a sua mente tem, porque o padrão da sua mente é o padrão do mundo. Então, a gente precisa renovar a nossa mente. E a gente só renova a nossa mente estando em Deus, na Bíblia, na palavra, em oração, porque a nossa mente é amoldada ao padrão desse mundo. Então, é só quando a gente está em Cristo que a gente consegue mudar a nossa mente. E, e assim, gente, esse negócio de mentalidade, né? Tá tão na moda falar de mindset, mudança de mentalidade, todos os eventos que a gente vai de empreendedorismo fala isso, porque é real, a nossa mente é amoldada aos padrões do mundo. Mas para muito, muito além, né, dessa mentalidade que é falada, e você tem que quebrar a escassez, você tem que isso, você tem que aquilo, tem. Mas a forma mais rápida de você fazer isso é através da palavra de Deus, porque lá já está tudo escrito. Todas as dicas e conselhos que você precisa para mudar sua mentalidade, deixar de ter mentalidade de escassez, nananana, que é ensinado por todo mundo por aí, tá tudo na Bíblia. Então é tão engraçado que agora que eu estou lendo a Bíblia, eu falo, gente, mas eu li em tantos livros, tudo que está escrito aqui, eu devia ter começado era pela Bíblia. Em tudo quanto é livro que eu li sobre isso, está na Bíblia. Então é como se vários livros maravilhosos que tem por aí têm padrões bíblicos. É que a pessoa não coloca nas palavras dela, né? Mas é impressionante quando você começa a ter essa consciência. Então, qual que seria um padrão da nossa mente, né?
Por exemplo, se o padrão da sua família é de violência verbal, é de atacar o outro com palavras, você, tendo essa consciência, você começa a substituir as palavras agressivas por palavras de bênçãos. Vou dar um exemplo muito íntimo. Eu e Vini começamos a perceber, estudando isso, que a gente falava palavrões. Falaram tipo assim, ah, que merda. Ou então, não, tô puta. E vários outros. Que a gente achava que a gente não falava muito, não. Mas quando a gente começou a perceber no dia a dia, a gente falava vários. E aí a gente começou a ver que nas nossas famílias as pessoas falam muitos palavrões. E a gente quis cortar isso. E aí a gente combinou de apontar para o outro. Quando às vezes porque a gente fala no automático. Por quê? Porque a nossa mente está moldada a esse padrão, da minha família, da família dele e do mundo. Então, vai no automático. E aí, todas as vezes, a gente corrige uma a outra e a gente começou a perceber o tanto que a gente fala sem perceber. Tipo assim, passaria ileso em alguns tempos atrás. E às vezes não são palavrões tão feiosos, tão cabeludos, mas são. São as palavras torpes que fala na Bíblia, Aos né? olhos do mundo é normal, né? É, É o são, normal, padrão. é um padrão. E aí, uma parte prática que a gente pode fazer disso, que eu achei muito bonitinho, fazer isso é você colar versículos pela sua casa, às vezes na geladeira, no espelho, no corredor, para que esses versículos comecem a confrontar os seus padrões antigos. E olha que legal, eu ainda nem tinha estudado isso. E na nossa coleção nova, eu fiz um presente. Então, todo mundo que comprar a joia vai ganhar um presente. Eu até trouxe para vocês verem. Que é umas plaquinhas para você começar a pendurar pela sua casa. Olha que lindo. Então, essa aqui, por exemplo, fala: respire e confie no Senhor. Essa outra fala assim: ó, para Deus tudo é possível. Essa outra fala: e tudo que fizer, faça de todo o coração. E essa outra, ele vive. Então, é mais ou menos isso aqui, é um ato profético. E eu vou espalhar essas plaquinhas pela minha casa inteira. Além de ficar super bonitinho e até combinar com a decoração da minha casa, vai ser lembretes da Bíblia, lembretes de Deus para mim todos os dias e para minha família. Porque, gente, a gente acha que não, mas se a gente faz isso intencionalmente, eu tenho um filho de 21 anos andando pela casa. E se esse menino está andando pelo corredor e depara com uma plaquinha dessa, você acha que isso não vai ter algum efeito na vida dele? É óbvio que vai. Pode não ter agora, mas tá ali, ó, na intenção da mãe, em oração, vai mudando a cabeça desse menino, que a oração de mãe tem muito poder. Falar em oração de mãe tem muito poder, a Raquel perguntou uma dúvida sobre o erro e o pecado de familiares dela, da mãe dela especificamente, foi o que ela escreveu. Ela falou assim: se a minha mãe continuar pecando, o pecado dela continua tendo ação sobre mim? E, Raquel, no meu entendimento, e aí você fala se você entende da mesma forma, Aninha, Uhum, quando você está em Cristo, não há nenhuma condenação para você, você já quebrou. E o que que você pode e deve fazer? E eu entendo que é sua obrigação fazer. Colocar a sua mãe em oração. Colocar os pecados que você está vendo, colocar isso em oração é honrar a vida dela, é um ato de amor. E a palavra nos garante que a oração do justo, ela é eficaz e poderosa. Então, Ana acabou de falar, uma oração de mãe pelo seu filho tem poder. É por isso, uma oração feita em amor, porque Deus é amor, então uma oração feita nele, ela é eficaz e poderosa. Então, se você, graças a Deus, já conseguiu enxergar padrões e quando você olha para ela, você continua vendo esses padrões, olhe para eles com amor. Talvez ela não teve o mesmo acesso que você teve, talvez a capacidade dela é mais limitada que a sua para entender certas coisas. Então, que você consiga honrá-la e amá-la, mesmo ela estando em pecado. Mesmo o uhum. pecado dela, às vezes, te incomodando, te causando dor, te causando irritação. Eu escutei uma coisa hoje maravilhosa, que é a honra aos nossos pais não é por causa da performance deles. A gente honra, não são as pessoas no sentido do que elas estão acertando ou errando. A gente honra a posição. É a posição. Só porque ela está nessa posição, não importa a conduta dela. Ela precisa ser honrada por você. Então, você estando em obediência, o meu entendimento é que você pode quebrar a maldição para frente e para trás.
Você pode ser o ponto de virada da sua família. Isso é muito verdade, você deu uma resposta super completa, Ju. E eu só queria dizer que, assim, ó, Raquel, você perguntou assim, ó, a, as maldições da minha mãe, o que a Linda faz, passa para mim, em tese, espiritualmente, sim. Mas é por isso que a gente está ensinando isso aqui hoje, que é exatamente como romper esse padrão. Se você está em Cristo, se você está fazendo isso aqui que a gente está falando, porque tudo isso aqui que eu estou falando, gente, não foi alguém que, quer dizer, foi alguém que me ensinou, mas está na Bíblia. Isso aqui está na Bíblia, lá em Daniel 9. Daniel, inclusive, fala alguns desses passos aqui que ele fala, né, que para quebrar as iniquidades, e tem vários lugares na Bíblia isso. Então, se é o que a Ju falou, se a gente está em Cristo, a gente permanece em Cristo, a gente blinda, a gente começa a quebrar. Porque espiritualmente, sim, todos os erros que seus pais, que os nossos pais, nossos avós, bisavós, se vivos, ainda cometem, estão passando espiritualmente para nós. É por isso que a gente precisa se posicionar em Cristo, para a gente poder quebrar, porque senão o trem só vai crescendo, crescendo e vai passando, né? Vamos pro. E aí tem uma outra pergunta aqui da Magna, que é legal, que é a maldição só passa de pai para filho ou de tio para os sobrinhos? Na verdade, Magna, é como se fosse uma linha vertical, né? Então passa de pai para filho. Só que o que acontece? A maldição paira pela família, porque você pensa, o seu avô passou para o seu pai e para todos os seus tios, que os seus tios passaram para os seus sobrinhos. E aí tá na família toda, só que cada um vai ter um padrão diferente, vai repetir o padrão em um contexto diferente, mas o padrão é instaurado na família. Se você se posicione com essa posicionar em Cristo, você começa a libertar você e os seus descendentes. Mas é óbvio que a bênção vai se estender aos seus irmãos, aos seus pais, porque são as pessoas que estão convivendo ali no dia a dia com você e vão se beneficiar da sua transformação. Então, gente, quando a gente escolhe ser bênção para a nossa vida, a gente derrama em todo mundo ao nosso redor. A bênção nunca é só para nós. Acho que deu para entender, né? Então vamos para o nosso quinto e último passo. Nossa, tem tanta falação aqui nos comentários, eu não estou conseguindo acompanhar. Depois, amiga, enquanto eu estou falando aqui, vê se tem algum comentário aqui, alguma pergunta importante assim para a gente responder. Esse assunto dá pano para manga, né, gente? Eu amo. E aí, o quinto e último passo espiritual é prática de vida nova, que é muito o que a gente tem falado nas outras lives, né? De trazer uma vida nova em Jesus. Então, é o que? Isso é você construir novos legados espirituais e emocionais para a sua família, que foi o que eu acabei de falar aqui. Você sabe que tem tudo isso acontecendo, que a maldição vai chegar em você, mas você precisa escolher construir novos legados em Jesus. E são novos legados emocionais, novos legados emocionais e espirituais. Por quê? Porque lá em Deuteronômio 7, versículo 9, fala: a bênção vai alcançar 1000 gerações. Então você escolha ser essa pessoa, gente, essa libertadora da sua família. Então, vamos lá, o exemplo. Inclusive, tem bênçãos que a gente está vivendo, talvez uma prosperidade em alguma área da nossa vida, né, coisas que a gente tem um conforto, saúde, que são bênçãos que estamos colhendo, que foram plantadas lá atrás por pessoas na nossa família que se sacrificaram, se santificaram, buscaram ao Senhor e talvez a gente nem sabe. Pois é. Vamos para o exemplo. Então, olha só, se o seu histórico familiar é de pobreza, má administração financeira, recursos escassos, né, no caso de dinheiro mesmo, você pode começar a praticar generosidade, porque às vezes a sua família é aquela família muquirana que não conseguia dar nada para ninguém, que não conseguia fazer uma oferta na vida de ninguém. Você pode começar a aprender sobre finanças à luz da Bíblia, se for melhor ainda. E você pode começar a ensinar seus filhos a importância de ofertar, a importância de administrar bem. Inclusive, gente, é muito importante a gente entender sobre a diferença de dízimo, primícias e ofertas. Nós não vamos falar disso aqui, mas a gente pode fazer uma live sobre isso. O Amiga de Oração Solidário, por exemplo, que a gente começou a fazer, é um exemplo de oferta. É a gente ofertar na vida daquelas pessoas que precisam. Porque a gente tem uma mania bonita e nobre de ofertar na vida das pessoas que nos servem, ou que fazem, ou que a gente gosta. E o que é maravilhoso.
Por exemplo, eu sempre estou ajudando Magdinha, que trabalha aqui em casa. Ela é a pessoa que nos serve. Eu amo ela como se fosse da minha família, eu estou sempre ajudando ela. Mas ela é uma pessoa que está aqui no meu convívio, no meu dia a dia. Eu gosto, eu amo ela. Mas eu acho que é mais, vou dizer assim, sacrificante, talvez, a gente tirar o dinheiro do nosso bolso para ofertar na vida de gente que a gente nunca viu na vida. Sabe? Que a gente está ofertando em pessoas que a gente sabe que está ajudando. Por isso que a Ju teve essa ideia do Amiga Solidário, que inclusive a gente está com uma ação do Amiga Solidário nesse momento, arrecadando para a vida de uma menininha fofa, que a família não tem condição de comprar o remédio dela, de pagar o plano de saúde, que é caríssimo, que aí a coparticipação dela, quando ela tem que fazer os tratamentos, vem assim, exorbitante. E a gente está fazendo essa arrecadação. Então, gente, se você puder doar R$ 10, R$ 5, Deus sabe o nosso coração. É aquela história, né, da viúva que tava todos os ricos ofertando rios de dinheiro e aquela viúva foi lá com 2 moedinhas. E aí Jesus fala, né, aquela viúva ofertou muito mais do que todos aqueles ricos, porque ela ofertou tudo que ela tinha. Então, se R$ 5, R$ 10 é tudo que você tem nesse mês, nesse momento, tá ótimo, Deus sabe o seu coração. Mas não deixa de ofertar. Essa ação que a gente está fazendo está abençoando tantas vidas. E a gente vai fazer uma vez só por mês. Então, uma vez por mês, se você puder ofertar 5, 10, 20, 30, 50, o que você puder, já vai ser maravilhoso. Falei Na tudo, verdade, as Juju. vidas mais abençoadas são as nossas, né? Segundo a Exato, é. palavra do Senhor, cada vez que a gente escolhe ajudar, nós estamos ajuntando tesouros no céu. E acho que não tem nada mais precioso que isso, né? Isso é fazer a vontade dele, mandamento número 1, amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é obediência. E a gente não pode quebrar maldições e viver bênçãos sem obediência. A gente acabou de falar. Então a gente Uhum. precisa de reconhecer, né, Aninha? Confessar, reconhecer e buscar obediência. Então, se eu estou pedindo a Deus para quebrar um padrão de perrengue financeiro na minha família, o que eu tenho que fazer? Buscar o que a palavra fala de princípios nessa área, de mandamentos nessa área. E aí eu vou para a palavra e a palavra fala comigo para eu ser generosa, para eu ajudar, para tudo que vier a minha mão para eu fazer com intensidade. A gente também já falou, já teve uma live sobre isso, que ele fala: o que vier à sua mão, faça e faça como se fosse para o Senhor. Então, o que aconteceu essas situações que a gente pode ajudar, elas vieram à minha mão e à da Ana. E a gente podia escolher não fazer nada com isso. Mas a obediência nos pede para fazer. E isso está vindo às mãos de todas nós juntas. De que adianta a gente buscar aqui bênção só para nós mesmas? A gente estaria descumprindo o primeiro mandamento. Então, uma vida de obediência, não adianta eu declarar para o céu que eu quebro todas as maldições espirituais, financeiras na minha família, se eu não passo a viver uma vida de obediência. Isso não estou falando só financeiramente, gente. Não adianta eu declarar para o céu que eu quebro as maldições de adultério, de relacionamentos quebrados, de violência, se eu não passo imediatamente a obedecer princípios, porque obedecer é estar em Cristo. Então, necessariamente precisa haver uma mudança de conduta nossa, né? Mas só para fechar sobre a amiga de oração solidário, é muito impressionante o que juntas podemos fazer na vida de alguém, gente. Nós somos quase 500 mulheres no nosso grupo, né? Então, se cada uma fizesse um pedacinho, se cada uma fizesse R$ 10, a gente teria R$ 5.000. O impacto disso na vida de alguém que não tem nada é gigante. Então, a gente pode fazer diferença, né? E outra, né, Aninha, só para concluir o assunto, o Amigas de Oração é um projeto que nós fazemos do servir do nosso coração. Uhum. E todas nós, inclusive eu e você, somos abençoadas todos os dias aqui. Não só no que eu e Ana falamos, mas no que nós ouvimos, lemos. A bênção chega para nós de uma forma maravilhosa. E transformar isso numa ação de generosidade para alguém, eu entendo que é o mínimo que a gente pode fazer para poder retribuir, né, o bem que a gente está recebendo. Sim. Bruna, você fez uma pergunta super interessante, mas não vai dar tempo de responder, mas eu vou te responder com um vídeo que eu postei ontem.
A Bruna falou assim, ai, é muito difícil, porque eu Aí oro eu e peço printei a pergunta dela, Aninha. Inclusive, também. guardei pra gente poder falar só disso. Pois é. É, a gente pode falar disso numa live depois, mas só para não te deixar sem resposta, Bruna. A Bruna falou assim: ó, eu oro e peço direcionamento e depois fico que nem louca, achando que tudo é resposta. E como saber se o meu cérebro só quer ver o que agrada? Essa é uma pergunta mais profunda que dá até um tema de live. Mas ontem, Bruno, uma pessoa me perguntou no direct: Ana, como que você sabe que essa coleção foi Deus que falou com você e não foi coisa da sua cabeça? E eu respondi num Rios lá no meu, aqui no meu perfil do Para Dois. Depois você dá uma olhada, que pode ser que te ajude. Depois a gente faz uma live sobre isso, amiga, que eu acho que é um bom assunto. Só para a gente terminar, para a gente não atrasar. Então, nesse quinto passo, que é prática de vida nova, o que que a gente pode fazer de prática de vida nova, então? A gente pode criar novos hábitos familiares, então, um momento ali de oração com a família, ou praticar perdão, né? Às vezes tem algum familiar que você tem uma birra, e aí você vai lá, você sabe que o padrão da sua família é de orgulho, de falta de perdão, você vai lá e conversa com aquela pessoa, perdoa aquela pessoa, criar rituais saudáveis de estar junto com a família ou no café da manhã, ou no almoço. Aqui, gente, eu não tinha esse hábito, mas eu comecei a, toda vez que estamos os quatro juntos, faço uma oração antes de comer. Faço um agradecimento, a gente brinda as conquistas. O Vini começou a mentoria dele, a gente brindou, compramos um espumante sem álcool, mas faz aquele. São rituais, são momentos que marcam a família, né? Então, essas coisinhas, né, que do dia a dia que parecem tão bobas, mas que a gente está jogando bênção sobre a nossa família e sobre os outros. E várias coisas, assim, tem vários exemplos do que você pode fazer de vida nova na sua família. Depois você pensa que tem muita coisa que você pode fazer. Então, para a gente finalizar, então é a gente entender que em Cristo nós não carregamos as maldições, mas é só quando a gente está em Cristo, tá, gente? Não existe outro caminho. É só quando a gente está em Cristo que a gente blinda, que a gente rasga, que a gente quebra o contrato, que a gente blinda essa maldição. E a bênção é sempre para 1000 gerações. Isso é bíblico, nós já falamos aqui. Inclusive, tem uma live que a gente fez que o tema dela é exatamente esse. A bênção é muito maior do que as tribulações. Isso é bíblico. Mas a gente precisa escolher se posicionar em Cristo para receber a bênção, senão nós vamos passar a vida inteira, vamos morrer e não vamos ter recebido a bênção. E a sua história, eu quero que vocês guardem isso aqui, a sua história não precisa ser a repetição da história da sua família. Desde que você se posicione e escolha trazer um novo legado em Jesus. Combinado, meninas? Ah, eu amo esse tema, Ju. Nossa, deixar, daria falar 3 lives mais. Foi muito bom, Aninha, esse tema foi muito bom. Eu te agradeço por ter trazido, pela condução, pelo seu estudo. Eu acho que você está fazendo bem para 1000 gerações de muitas famílias. Jesus está Amém. dando para isso. Então, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também, tá, meninas? Amanhã a gente se fala lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp do Amigas de Oração. Se você ainda não está, você pega o link. Se você estiver vendo no YouTube, depois o link vai estar na descrição. Aqui no Instagram também tem o link. Ou você comenta aqui, pede pra gente e vem para o nosso grupo, porque é onde a gente pode estar mais perto. Meninas, vamos fazer uma coisa? Nessa live eu não consegui acompanhar tantos comentários, então tem muitas perguntas. O que vocês tiverem ficado de dúvida, que eu sei que esse tema é denso, talvez é muita novidade, manda no meu direct ou no da Ju, que a gente printa e responde para todo mundo lá no grupo Amigas de Oração, que aí todo mundo recebe a resposta também, tá bom? Vamos combinar. Então vamos fazer nossa oração final, amiga? Faz pra Bom, gente. faço. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais uma semana juntas. A cada semana, Pai, o Senhor confirma para mim e para a Ana reiteradamente como esse projeto é um projeto do Senhor. A cada testemunho que a gente recebe, a cada família restaurada, a cada perdão, a cada pessoa que estava afastada do Senhor, Pai, passa a te buscar mais. Todos os dias, de alguma forma, o Senhor fala para mim e para a Ana como esse projeto tem feito bem, Pai, para todo mundo que se aproxima dele. Então, eu te agradeço por isso, porque isso é um fruto do seu favor, da sua misericórdia, Pai. E eu peço que o Senhor
Continue sendo protagonista, Pai, nos nossos encontros, que seja sobre o Senhor, Pai, que seja sobre o teu nome, que a gente possa se aproximar de ti, Pai, entrar debaixo das suas asas, como a Ana disse, Pai, e sentir a sua proteção amorosa sobre nós, Pai. Que o Senhor nos cubra, Pai, com a sua autoridade, Pai, para que nós possamos declarar na nossa vida gerações e gerações de bênçãos, Pai. Que o Senhor quebre, Pai, todo acordo, Pai, que os nossos antepassados fizeram e que ainda reverberam em áreas da nossa família, Pai, nos impedem de viver as promessas e as maravilhas que o Senhor deseja para cada uma de nós. Pai, que o Senhor guie os nossos passos, que o seu Espírito Santo fale para nós com mais e mais clareza, Senhor, e que a gente saiba esperar naquilo que a gente ainda não tem clareza e o que o Senhor não colocou, Pai, no nosso coração, algo firme e certo, Pai. Que a gente não caminhe sem a certeza da sua presença. Muito obrigada pela vida de cada mulher aqui, Pai. Que nós possamos, Pai, cada amiga de oração possa ser uma multiplicadora do teu reino, Pai. Que as nossas amigas de oração se sintam cada dia mais fortes e mais propensas a orar pela família delas, pela nossa cidade, pelo trabalho, as pessoas do trabalho dela, pelo nosso país, Pai. Que nós possamos ser vozes do teu Espírito Santo, Pai, em qualquer ambiente que a gente pise, Pai. O Senhor diz na sua palavra que a oração do justo é eficaz e poderosa. Nos ajude a ser justa, Senhor, para que nós possamos ter orações eficazes e poderosas. Nos ajude, Pai, a ser verdadeiras amigas de oração. Então, que a gente possa orar pelas nossas amigas, pelas nossas irmãs, que a gente possa levantar umas às outras, Pai. Nos ensine a ser verdadeiras amigas de oração. Nos cubra com a tua bênção, Pai. Esteja em nossas casas, esteja em tudo que a gente fizer. Que o Senhor abençoe, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Saiba que a gente derrama o nosso aprendizado da palavra na vida de vocês, mas é muito importante porque a gente derrama muito mais na nossa vida também, né? Toda vez que a gente estuda, mergulha, a gente está abençoando a nossa vida para abençoar a de vocês. Então, obrigada pela presença. Quem tiver dúvidas, manda para mim, para a Ju, no direct, para a gente printar e responder no grupo. Amanhã, inclusive, a gente pode ficar por conta de responder essas perguntas. E não deixem de fazer a sua doação na Amiga de Oração. R$ 5 já vai ser maravilhoso, tá bom? O Pix, as chaves, os dados, explicando projetos, explicando a história da Maria Cecília, tá tudo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? E se alguém entrou depois e não tem, é só pedir pra gente. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo, meninas. Tchau.